Olá, queridos, graça e paz, bom dia. Estamos aqui com mais uma palavra, mais uma live. Nós aprendemos um pouquinho mais da palavra, né? Enquanto nós falamos sobre o espírito do medo, hoje nós vamos continuar falando sobre o espírito do medo. Nós estamos transmitindo só pelo Facebook, não estamos transmitindo pelo Instagram. Livros do espírito do medo. O tempo que nós estamos vivendo, né, as notícias, o que está acontecendo, né, com a cidade se fechando, né, comércios fechados, pessoas em casa, crianças sem estudar, uma pandemia, ela parou todo o mundo. Nós, quanto seres humanos, deveríamos perceber o sinal de Deus para a nossa vida, que uma pandemia ela tem poder para parar todo mundo, para parar a medicina, a política, a economia, tudo aquilo que o homem acha que é tão importante. Deus, com uma simples pandemia, permitindo essa pandemia, pode parar todas as coisas. Olha aí, a Andressa já está conosco. Graça e paz, Andressa. Como está o seu paraíso, a qual você mora, né? Se você está aí, querido, conectado, vai colocando seu nome, vai, colocando seu nome aí para nós sabermos, né, e entender todas as coisas. E eu quero falar um pouquinho sobre o espírito do medo no coração daquele que segue ao Senhor, naquele que crê, né, naquele que tem a fé, aquele que está firmado na fé em Cristo. Ele não deve se desesperar, pelo contrário, nós somos a imagem e a semelhança do Senhor para esse mundo. Então nós deveríamos estar expressando para esse mundo a paz que excede todo o entendimento. Em meio de pandemia e tantos problemas, nós temos que estar firmados no Senhor. Mas Deus tem suas maneiras de trabalhar, querido. Ele tem suas maneiras de se mover, de trazer, né, o homem e a mulher ao senso comum de entender o seu propósito, aquilo pelo qual Ele, né, tem operado em nosso meio. Então, querido, eu gostaria muito de ler alguns textos com você das Escrituras e meditar e estudar essa palavra, estudar essa Escritura, porque eu acredito fielmente no meu coração que Deus nunca perde o controle de nada. Pelo contrário, tudo que está acontecendo está dentro do propósito do Senhor, está dentro daquilo que Ele planejou para nossas vidas e para o nosso conceito, para o nosso bem-estar, né? Pastor, uma pandemia, o nosso bem-estar depende do ponto de vista que você está vendo. Depende se você conhece os planos e os propósitos de Deus, né? Se você conhece os planos e os propósitos de Deus, você pode entender que em todas as coisas Deus está no controle, Deus está operando para que nós possamos entender o seu propósito original, que é o reino dos céus. Então, a palavra do Senhor, o que eu tenho mais percebido na vida das pessoas, onde gera doenças, onde gera enfermidade, onde baixa aí a imunidade do corpo das pessoas, é o medo, né? O medo excessivo, o medo extremo, as fobias, né? Onde as pessoas, muitas vezes estou vendo pessoas mandarem mensagens para mim dizendo: pastor, estou desesperado, pastor, estou em pânico porque esse coronavírus matou fulano, matou cicrano, atacou a tal da família, pastor, estou desesperado por causa da minha empresa, não posso ficar com ela aberta. E o desespero vai batendo na vida das pessoas, porque o boleto sempre chega, porque todo mês nós temos que pagar aluguel, água, luz, telefone, fazer compra e tudo mais. E eu até entendo, porque todo homem, toda mãe e pai de família procura estar com a vida condicionada a esse bem-estar da família. Mas, querido, existe algo que nos habitua muito fácil. Por exemplo, o homem ele é tão prático em conseguir resolver os seus problemas com a sua própria força, trabalhar e pagar suas contas. Em tudo nós conseguimos ser bons, né? Estudamos, fizemos faculdade, trabalhamos, saímos cedo, ao ponto de nós não precisarmos de Deus mais. E esse não precisar de Deus vai nos afastando, porque o homem ele se torna Deus de si mesmo, Deus das suas próprias atitudes. Ele começa a fazer por conta própria e ele esquece
e ele esquece que existe um Deus no controle de todas as coisas, um Deus que está operando em nós e através de nós o seu reino, a sua vontade, o seu querer. E é isso que está acontecendo com a humanidade. A humanidade ela tem convivido, ela tem vivido de uma explosão de crescimento e avanço tecnológico, avanço de todas as áreas, a ponto de começar a esquecer, a tirar a Deus, tirar o Deus vivo do meio do contexto da história humana, a ponto das pessoas negarem a existência de Deus, negar o poder de Deus, e temos outro extremo, temos um extremo que tira Deus do centro, abane Deus desse centro, mas temos um outro extremo, a qual eles usam Deus como meio de comércio, de ganho, de amuleto, e na verdade Deus não é o centro da adoração, mas Deus é o meio pelo qual nós alcançamos os benefícios para a nossa vida. Então, querido, temos dois extremos, e no meio há um povo que não entende o que está acontecendo, e é para esse povo que está nesse meio que eu quero dirigir a minha palavra hoje, sobre o espírito do medo. Primeiro lugar que eu quero que você vá, para que nós possamos começar, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, Deus não nos deu, mas de fortaleza, de amor e moderação. Sobre essa palavra eu quero orar com você. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que está vendo essa live, que está assistindo essa live, que está sendo alimentado por essa palavra. Em tempos de pandemia, de lutas, de guerras, nós estamos liberando uma palavra de vida, de transformação, de restauração, de estrutura para a vida humana, que a vida eterna brote em nós e nos dê esperança e convicção das tuas palavras. Por isso eu libero essa palavra sobre eles, e que todo espírito do medo seja confrontado agora, todo espírito do medo seja arrancado no meio de cada família, de cada pessoa, e essa pessoa seja livre para a glória do nosso Senhor Jesus. É isso que eu declaro sobre eles agora, em nome do Senhor Jesus. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor iria nos guardar do mal, do maligno, iria nos guardar do mundo, iria nos livrar do mal, fazendo cada um de nós que nós sejamos um contigo. Então, Senhor, quando nós formos um, nós seremos livres de todas essas obras malignas que se levantam e tentam atacar a nossa vida. Por isso eu agradeço por esse tempo de live, que nós possamos aprender e beber da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então Deus, ele declara aqui, Paulo escrevendo a Timóteo estava passando uma dificuldade muito grande na igreja que ele pastoreava, porque ele era um jovem muito novo, e de repente Paulo escreve essa carta dizendo: olha, não despreze o dom que há em você, porque Deus não te deu, Timóteo, um espírito de medo, um espírito o medo nesse contexto, que ele pode ser traduzido com 3 palavras. Deixa eu pegar elas aqui. A primeira palavra que o medo pode ser traduzido é por próblos, que vem do grego, próblos, que significa fazer uma pessoa fugir, e delia, que diz vergonha, covardia e timidez. É como se Paulo dissesse: olha, Timóteo, Deus não te deu um espírito de fuga, para que você fuja da realidade, fuja da verdade, fuja disso, mas Ele quer que você enfrente, Ele não vos deu um espírito de medo, mas sim de fortaleza, de amor e domínio. É como se Paulo dissesse a Timóteo: Timóteo, não te dei um espírito de vergonha, não te dei um espírito de covardia, nem de timidez. Então Paulo estava dando uma palavra de motivação, e quando o espírito do medo entra, nós aprendemos ontem que o amor sai, No amor não há temor, não há medo, mas aquele que está em temor não vive o perfeito amor. Então o medo, ele tem poder de tirar da minha vida a fortaleza de Deus, de eu me sentir inseguro, me sentir nu, me sentir fora, me sentir perdido, Como foi Adão disse: olha, eu ouvi a sua voz soar no jardim, tive medo, vi que estava nu e tive medo e me escondi. Então quando Adão ouviu a voz de Deus, ele percebeu que ele estava nu, sem proteção, sem guarda,
né? Assim o homem longe de Deus, assim o homem longe do pecado, no pecado, assim o homem longe do amor de Deus. Não sabendo Adão que Deus viria para dizer a ele: Adão, onde você está? E ele poderia dizer: Senhor, eu errei, estou nu, mas eu gostaria de voltar para onde estava. E Deus poderia ter construído toda uma outra história. Mas Adão, ele viu que estava nu, desprotegido, que aí eu volto lá para 2 Timóteo 1,7, fortaleza é um lugar onde te guarda, onde estamos guardados, é um lugar seguro. Quando Cristo morreu, querido, entregou por nós a sua vida, nós voltamos para esse lugar. Que lugar, pastor? Um lugar de segurança, um lugar de proteção. Então, querido, eu quero declarar sobre a sua vida: você não está desprotegido, você não está jogado aos vios do mundo, mas você está protegido. Tem um lugar chamado fortaleza em Deus, aonde Deus te colocou. Mas ele diz que quando o medo entra, então você vai ficar como Adão, desprotegido, nu, e você vai tentar se esconder, vai tentar fugir, como talvez Timóteo estava fazendo na sua época. Mas Paulo vai dizer: não, você tem uma fortaleza dentro de você, você tem o amor de Deus para com você, e você tem domínio. Deus te deu unção, te deu poder para dominar, para expressar esse amor diante de muitas pessoas, diante do mundo. Então, a primeira coisa que acontece aqui, querido, é esse lugar onde eu devo estar, nesse lugar de fortaleza, nesse lugar de amor, nesse lugar de domínio. Nós podemos observar, né, lá em Jó. Eu queria que você fosse em Jó, eu queria mostrar algo para você. Jó, todo mundo conhece a história de Jó. Jó, ele era o homem mais rico do Oriente na sua época. A Bíblia diz lá em Jó capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e fugia do mal. Quer dizer, ele era um homem exemplar. Segundo os olhos religiosos, Jó seria um homem que cumpria fielmente a sua religião. E ele tinha alguns filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e as filhas, em tempo, faziam suas festas. Em fazer as suas festas, eles bebiam e comiam. Jó passava a noite preocupado, e ele dizia: será que os meus filhos fizeram algo, né, que possa ter desonrado a Deus? Então Jó, logo pela madrugada, ele acordava e ele sacrificava 10 novilhos, ele entregava em oferta 10 novilhos pelo pecado dos seus filhos, para cobrir os seus filhos, né? E Jó fazia isso todo o tempo. Então, um dia, Deus, lá no versículo 6 de Jó 1, vai dizer que o Senhor fez uma reunião no céu, e todos os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, uma convocação de Deus. Nessa reunião vieram os anjos bons, que é os anjos a qual serve o Senhor, mas também vieram os anjos maus, e Lúcifer veio com esses anjos. Anjos maus são os anjos que caíram com Lúcifer, porém também são filhos de Deus, porém filhos bastardos. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 3, que Deus é o Pai dos espíritos. Todo espírito é filho de Deus, porém uns são filhos e outros são bastardos. E quando se apresentou, Deus questiona Satanás, dizendo: da onde você vem? Ele diz: eu venho de passear a terra. Então Deus pergunta: você viu o meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal? Então eu acho muito interessante o que Satanás respondeu ao nosso Senhor Deus. Ele diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercas de Sebes cerca viva? Você não enche ele de bens, de prosperidade, de Sebes? A ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Quer dizer, nunca terá, ele não te honra, ele não te ama, ele não te obedece somente porque o Senhor é Deus, mas ele faz isso porque o Senhor enche ele de bênçãos, de Sebes, de coisas boas. Então até eu faria isso, como se Satanás questionasse a Deus. Então Deus permite que Satanás toque nos bens, toque em todos os bens, toque na esposa e toque também nos seus filhos, tirando os seus 10 filhos. Uma permissão de Deus, para que Deus provasse que Jó não amava a Deus somente pelos seus bens, mas amava a Deus pela sua, porque Deus era Deus. Mas o que acontece, querido, que há algo aqui no texto que me chama muita atenção. Nesse texto, se você virar a folha aí, se você mudar somente uma folha, e lá no capítulo 3, versículo 25, Deus estava para com Satanás, Deus não precisa provar nada ao diabo, mas Deus estava provando para o coração de Jó, que Jó tinha algo dentro dele que ainda era falho.
O problema da vida de Jó não era os seus filhos, não era as festas dos seus filhos. O problema da vida de Jó era o próprio coração de Jó. Jó tinha algo dentro dele que destruía a sua própria vida, que fazia ele nunca estar em paz, nunca estar descansado em Deus. Sabe, querido? E é isso que talvez Deus tem prosperado você, Deus tem te abençoado, Deus tem cercado você com todo tipo de sebes, Deus tem guardado a sua casa, mas quando Deus sonda o teu coração, lá no profundo do teu coração, Deus encontra a mesma coisa que estava na vida de Jó, e Deus quer curar você. Talvez essa pandemia, isso tudo que está acontecendo, cidades se fechando, e vem decretos, Deus está sondando o teu coração, e curando você de uma ferida, de algo que está destruindo não somente a sua vida religiosa ou espiritual, mas em todas as áreas da sua vida. Então lá em Jó capítulo 3, versículo 25, Jó vai abrir o coração dele, Jó vai revelar o que estava na realidade. Não eram os filhos que festejavam e ele tinha que sacrificar toda manhã, não era na realidade o que os filhos faziam, os bens que ele tinha ou não. Na realidade Deus estava provando para Jó: olha Jó, na realidade você não confia em mim, você não confia que eu posso guardar, independente se você ofertar ou não, eu vou guardar a sua casa, te proteger, te amar. Sabe, querido, muitas vezes nós perdemos a instabilidade da nossa vida porque nós não conseguimos alcançar o nível que as pessoas, que a religião, que o povo diz que nós temos que alcançar. Sabe, a religião de Jó na sua época dizia: olha, toda manhã que eles festejavam, você tem que sacrificar, porque se você não sacrificar, você será tocado, Satanás vai destruir a sua vida e tudo. Sabe, querido, mas a graça não é assim, porque a graça é um favor imerecido. A graça é um favor que eu não mereço. Deus não me ama pelo que eu posso dar para Ele, Deus me ama porque Ele decidiu me amar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10, que Deus prova o seu amor enviando o seu Filho para morrer por mim, mesmo eu ainda sendo pecador. Então, na realidade, Jó ainda não tinha entendido o amor de Deus. Jó só entendia o amor de Deus na base da troca, da barganha. Quando Jó sacrificava, então ele ia para casa em paz, dizendo: uau, agora os meus filhos estão protegidos. E essa não é a verdade de Deus. Então Jó abre o coração aqui em Jó capítulo 3, versículo 25, ele diz assim: ó, por quê? Aquilo que temia, então aquilo que eu fugia, aquilo que eu tinha timidez, aquilo que eu tinha medo, que eu temia, me sobreveio. Aquilo que eu tinha mais medo, aquilo que era o monstro que estava dentro de mim, o medo que estava dentro de mim trouxe o monstro que estava fora. Aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava, o que eu tinha receio, me aconteceu. Aquilo que eu tinha ansiedade, aquilo que eu tinha preocupação extrema, veio sobre mim, aconteceu. E ele vai dizer como que era a minha vida, porque eu temia todo o tempo, todo dia eu estava temoroso, todo dia eu estava olhando os meus filhos, todo dia eu estava procurando agradar a Deus para não ser destruído. Ele diz: me sobreveio, e aquilo que eu receava aconteceu. Aí ele vai dizer: nunca tive tranquilo. Jó está dizendo: olha, em todo esse tempo, sendo rico, sendo um homem que sacrificava a Deus, servia a Deus, um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas mesmo fazendo isso, nunca tive tranquilidade. Ele diz: nunca tive tranquilo, nem sosseguei, nunca tive paz, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Olha que forte, querido. Veio sobre mim a perturbação. Jó estava abrindo o coração dele, dizendo como era a vida dele, mesmo sendo íntegro, reto, justo e temente a Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Querido, nós não temos a paz de Deus pelo que fazemos para Deus. Nós temos a paz de Deus porque Deus decidiu dar paz para nós. Essa paz se chama Cristo em nosso coração. Essa paz significa a fé que opera pelo amor, a fé que nós entregamos o que? Entregamos a nossa confiança a Ele, o nosso amor, a nossa base. Ele está dizendo: nunca estive tranquilo. Por quê? Porque ele não tinha essa fortaleza dentro dele. O medo entrava e a fortaleza saía. Ele também nunca se repousou, ele nunca descansou, ele nunca sossegou, porque ele nunca tinha esse amor, esse lugar seguro, esse jardim do Éden.
e veio sobre ele a perturbação, ele perdeu o domínio. Uma pessoa perturbada é uma pessoa que ela não tem controle, ela está tão perturbada que ela perde o controle emocional, físico, um controle de tudo. Olha que terrível, querido, como era a vida de Jó, como era a vida desse homem. Esse homem estava terrivelmente sofrendo, não é verdade? Terrivelmente sofrendo. Forte isso, né? Você está aí comigo? Eu espero que você esteja aprendendo, porque essa é uma grande verdade que está acontecendo no nosso dia. Satanás está usando, Deus permitiu essa pandemia, Satanás tem aproveitado que você não tem confiança no Deus vivo, que você não tem confiança, você não tem colocado a sua fé, você não tem ainda, não conheceu o amor de Deus para com você 100%, então você está perdendo a sua paz, você não sossega, você não tem repouso, você não consegue estar tranquilo. Por quê? Porque a sua fé está nos seus bens, a sua fé está no seu trabalho, a sua fé está no ir e vir que você tem, a sua fé está repousada sobre aquilo que você pode fazer com os seus braços. Querido, imagine Paulo preso nas masmorras de Roma, no quarto sótão de Roma, e ele não podia fazer nada, mas ele dizia assim: querido, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, irmãos. Por quê? Porque eu estou descansado nele, eu bem sei quem tem guardado o meu depósito. Você imagina eu e você preso em uma masmorra, se nós estamos presos em casa. Olha, presta atenção, querido, nós estamos presos em casa com a Netflix, com internet, com Bíblia, com livros para a gente ler, com a nossa família, com todo o contexto de família, e nós estamos desesperados. Você imagina Paulo, e Paulo nos dá o exemplo. Então Jó, querido, na verdade Jó, ela tinha um coração, ele era íntegro, ele era reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas ele fazia isso religiosamente, não porque ele amava a Deus e confiava em Deus. Então Deus teve que provar isso no coração de Jó, Deus teve que arrancar esse medo do coração de Jó, Deus teve que mostrar para Jó aonde ele poderia ter sossego, mesmo perdendo seus filhos, mesmo perdendo seus bens, mesmo perdendo a sua esposa, mesmo cheio de chagas e feridas, Deus poderia dar paz no coração dele naquele lugar, a ponto dele ter tanta paz, dele orar pelos seus amigos. Então, querido, eu não sei como você está vivendo, como você está recebendo esse período, esse ano de janeiro, esse janeiro de 2021, com esse início de pandemia de novo, que esse momento onde nós não podemos congregar junto, e isso é o operado do anticristo, nos dividir, nos afastar, porque Deus quer que nós sejamos um. Sabe, querido, em todas essas coisas, como você está? Você está se desesperando? Ou você continua orando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu continuo estando debaixo das suas mãos, debaixo da sua graça? Então, querido, confia nele, confia no Senhor, coloca teu coração nele, descansa nele, porque ele é o nosso Deus. Amém? Eu quero terminar a minha fala desse tempo, como que eu sou livre do medo, como que eu consigo me livrar do medo, sair desse momento. Olha só para você ver, em alguns momentos da Bíblia, o espírito do medo tocou a vida de algumas pessoas, e trouxe maldições, e as suas decisões que você tomar agora pode mudar o futuro da sua família e dos seus filhos, da sua história, né? Por causa de medo, Abraão, lá no capítulo 26, Isaac, lá no capítulo 26, versículo 7, por causa do medo, ele diz assim: assim habitou Isaac em Gerar, e respondeu o homem daqueles lugares acerca da mulher, e disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem o homem daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Por causa do medo, Isaac diz que a sua esposa não é a esposa dele, mas a irmã. E aí, acontece que o próprio rei quer tomar ela por esposa. Sabe, Abraão fez isso com Sara. Por causa de medo, mentiu ao rei, a Faraó, e Faraó então coabitou, transou com Sara, se prostituindo com Sara, e Abraão se tornou como se um gigolô. Depois Abraão tentou fazer isso de novo com outro rei, mas Deus, porque esse rei era justo, deu em sonho a ele: não toque nessa mulher, devolve ele para o profeta. Então, querido, por causa daquela mentira de Abraão, no Egito, a Bíblia diz que o Faraó deu vacas, camelos, ovelhas, e deu escravos a Abraão, e no meio desses escravos foi
Agar, né, que é a mãe de Ismael, que hoje nós temos aí uma nação que sempre está perseguindo Israel por causa daquela mentira de Abraão lá muitos anos antes. Então, querido, percebe que uma mentira ela pode destruir o teu futuro. Eu quero terminar te dando a solução. Pastor, como é que eu consigo vencer o espírito do medo? Como é que eu consigo ter paz, sossego, tranquilidade, repouso, como Jó teve após a sua grande luta ali com ele mesmo? A grande luta de Jó, querido, não foi contra Satanás, foi contra ele mesmo, foi contra o eu que habitava nele, contra o medo, contra a angústia, o sossego, né? A falta de tranquilidade, de paz que ele tinha, a falta de confiança que ele tinha em Deus. Mas quando ele entendeu isso, Deus o prosperou e o abençoou de uma forma maravilhosa. Querido, a solução para nós vencermos o medo está aqui em 1 João 4,18. Ele diz: no amor não há temor, no amor nós não ficamos com medo. Se nós entendemos o amor de Deus para conosco, porque ele vai dizer no 16 que e nós conhecemos e cremos. Todo aquele que conhece e crê no amor de Deus, no amor de Deus nos tem, ou no amor que ele tem por nós, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então ele vai dizer, se nós conhecemos, nós temos que conhecer e crer, acreditar no amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor. Aí ele vai dizer, no amor não há temor, nesse amor de Deus não há para ter medo, não podemos ter medo, não há como amedrontar o nosso coração. E ele diz, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo o castigo. Mas ele diz, o que teme, o que tem medo, não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós só conseguimos vencer o medo quando nós pegamos toda a nossa vida, a nossa tranquilidade, colocamos nele, a nossa paz, o nosso sossego. Ele é o nosso jardim do Éden, ele é o nosso lugar de repouso. Cristo não está mais lá em cima, Cristo habita dentro de nós através do seu Espírito, e aqui dentro ele vai me dar confiança. Eu vou crer e vou acreditar fielmente que ele está guardando a minha família, que ele está guardando todo o contexto da minha casa, tudo está na mão dele, querido. Amém? Eu quero terminar essa palavra dizendo isso para você. Creia no amor de Deus para com você. Esse amor vai te dar paz, vai te dar tranquilidade, vai te dar fortaleza, vai te dar um lugar seguro nele, aonde nada vai roubar a tua vida. Não vai entrar a depressão, a angústia, não vai entrar, né, a fobia, não vai entrar o pânico na sua vida. Por quê? Porque você está guardado no Senhor. A única razão, querido, da pandemia ter vindo foi para que revelasse em nosso coração, para que revelasse em nós aquilo que estava dentro de nós realmente. Sabe, querido, e é muito interessante quando eu olho para pessoas que se chama pelo nome do Senhor, que clamam ao Senhor todo domingo nas campanhas, que estão aí pelas igrejas, que estão aí congregando, ou até mesmo aqueles que não estão congregando, mas quando vem essa pandemia, quando vem esses problemas, essas recessões, como o coração do homem é revelado, como a verdade que habita dentro do homem vem para fora, porque antes nós conseguimos esconder as nossas verdades, esconder a nossa vida, esconder realmente quem somos, mas nesse momento Deus está revelando o coração de cada um de nós, e realmente estamos vendo, como disse o Senhor, né? Veremos quem realmente serve a Deus, a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Porque se você serve a Deus, querido, você não vai permitir que o diabo roube do teu coração essa paz. Ok, querido? Eu quero deixar essa palavra nessa live para você desta manhã, que você possa liberar, né, enviar para outras pessoas que também possam estar passando por esse momento, né, de fobia, medo, transtorno, pânico, porque essa palavra, irmãos, ela tem poder para libertar. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu conheço a Cristo, o amor de Cristo, que é a prova do amor de Deus para comigo, essa prova, Cristo tem poder de me libertar de todas as coisas que podem afetar a minha vida. Eu deixo essa palavra para você, que você possa guardar, que Deus te abençoe grandemente. Eu quero orar com você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelas pessoas que você vai enviar esse vídeo, tá? Está liberado, envia para todos. Tá? Eu vou colocar no link aí o nosso telefone, se você precisar conversar conosco, estamos aqui para orar por vocês também. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre toda a família, pedimos o Teu amor,
Pedimos que o Senhor revele em nós realmente todas as falhas que habitam em nossa fé, em nossa alma. Traz para fora, Senhor, toda covardia, medo, timidez, todo pânico, que o Senhor venha preencher esse lugar com o seu amor, com a convicção do seu amor, com a convicção que o Senhor está guardando as nossas vidas, como foi na terra do Egito, que o Senhor guardou o seu povo das pragas do Egito, assim nos guarde também desse momento de pragas, de pandemias, de recessões econômicas, de recessões políticas, de tantas coisas. Nós estamos guardados no Senhor. Senhor, não é o que eu posso oferecer a Ti, não é o sacrifício, o culto que eu posso oferecer a Ti, mas é pelo peso da Tua palavra. Eu creio naquilo que o Senhor declarou sobre a nossa vida, e aquilo que o Senhor declarou é vida para mim, é alicerce, é a escada que me leva até ao Teu reino, é o lugar aonde eu devo trilhar, é o lugar de descanso. Tu és o meu jardim do Éden. O jardim do Éden é a Tua palavra dentro do meu ser, dentro da minha alma, frutificando e gerando a Tua vida em mim. É isso que nós pedimos, oramos e abençoamos todo o nosso Brasil, nosso Colorado do Oeste, Rondônia. Senhor, oramos pelas cidades que estão em pânico, oramos pelas famílias que foram afetadas, que o Senhor as alcance com essa palavra, que elas venham a entender que a razão da nossa fé, a razão da nossa confiança está em Ti, do amor que o Senhor tem por nós, e isso o Senhor já provou enviando o Teu Filho por nós. Por isso nós terminamos esse momento agradecidos ao Senhor, porque eu sei que mesmo com as percas que tivemos, o Senhor está sempre no controle, e todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama o Senhor, que foram chamados segundo o seu propósito. E eu creio que eu e minha casa fomos chamados pelo seu propósito, para o seu propósito, para a Tua glória. Muito obrigado, nós Te louvamos e Te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Tenha um bom almoço, uma boa tarde. Lembrando, querido, eu sou o pastor Fábio da Igreja do Amor, nós pastoreamos uma igreja aqui em Colorado do Oeste. A nossa igreja ela tem uma visão, um trabalho que nós chamamos, um trabalho que o Senhor nos deu no começo do ano passado, chamado Life Homes. Life Homes é vida nas casas, são reuniões onde nós compartilhamos a palavra do Senhor. Nós temos as apostilhas, essa é a primeira apostilha que nós usamos, Graça 1, e nós temos a segunda apostilha que nós chamamos de Graça 2. A primeira apostilha é Graça 1, Salvação Eterna. A segunda apostilha é Graça 2, e nós chamamos de a plena salvação, ou a salvação plena. E essas são as apostilhas que nós compartilhamos, nós estudamos, compartilhamos as Escrituras, porque entendemos que o que vai nos dar força, fé, base para vencer é as Life Homes, é a palavra. Então, querido, nós temos aqui em Colorado Oeste 27 Life Homes esparramadas por toda a cidade. São grupos de até 5 pessoas, onde eles sentam ao redor de uma mesa com um cafezinho, abrem as Escrituras e a apostila e estudam junto a palavra. Então, se você, de repente, querido, pastor, eu quero aprender mais, eu quero desenvolver a minha vida espiritual, eu quero entender os propósitos de Deus que Ele deixou na palavra de Deus, eu quero entender as profecias da palavra, para que eu esteja preparado para o que vai estar acontecendo nos próximos dias. Então, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, entre em contato conosco pelas redes sociais. Nós teremos o maior prazer de encaminhar você para uma Life Homes, para que você esteja aprendendo, ou estar abrindo uma na sua casa. De repente você tem uma família e, não, pastor, eu quero abrir uma. Nós temos pessoas preparadas para começar essas Life Homes e compartilhar essa palavra todos os dias. Amém, querido? Então eu conto com você. Se você tem esse desejo, quer aprender, esteja conosco. A imersão da Escola dos 5 Ministérios desse mês de janeiro, ela foi cancelada segundo o decreto do nosso governador, do prefeito. Nós não teremos a presencial, tá? Não teremos, vamos deixar ela para fevereiro, crendo que em fevereiro nós já podemos estar novamente reunidos na igreja, nas mesas, estudando a palavra. Querido, nós podemos fazer todo tipo de campanha, oração, levantar pela madrugada para orar, tudo isso tem benefício. Mas a única coisa que vai nos dar vitória e força e fé para enfrentar é as Escrituras. O problema é que as pessoas ouvem as Escrituras, mas não colocam em prática. Então chegou o tempo
de tudo aquilo que você estudou e aprendeu das Escrituras, que você colocou dentro do teu coração, chegou o tempo de você colocar em prática agora. A fé que move a montanha é a fé da palavra. Amém, querido? É a fé que opera pelo amor. Amém? Então quero deixar aqui para você as nossas redes sociais abertas para pedido de oração. De repente você está precisando de oração, envie o seu pedido de oração para nós. Nós estaremos orando por você, nós estaremos podendo visitar você, orar com você e abençoar a sua casa, a sua família também juntamente. Amém, querido? Deus te abençoe, tenha uma boa tarde, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e tudo mais. Espero o seu contato para que possamos caminhar juntos. Graça e paz e Deus abençoe. Até mais.